o Raquel. É legal. O sei. modo como você tem conduzido, eu acho que está muito bom. Tá, então tá bom. Não se mexe em time que está ganhando. Tá ótimo, então. Então, irmãos, eu os convido para fechar os olhos e colocar numa posição confortável, com a coluna ereta, cabeça ereta, mãos sobre as pernas. Senta-se ereto, coluna ereta, mas confortável. Sinta-se confortável. Relaxa os músculos do corpo e vai mudando agora a sua consciência para a sua respiração. Sinta que a cada exalação você elimina um pouco do estresse do dia, da confusão, dúvida, ansiedade, medo, angústia. E a cada inspiração você sente mais paz e equilíbrio interior. Foca agora num ponto entre as sobrancelhas e visualize uma chama dourada. Com a consciência nesse ponto, a gente vai entoar juntos o mantra Om 3 vezes e seguido do Shanti Path. A gente faz uma respiração profunda para o Om. Sahana Vavatu Sahanu Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinam Vaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. A gente esfrega as mãos, para a gente começar a voltar, para a gente não abrir os olhos abruptamente, a gente aquece as mãos, coloca sobre os olhos. E a gente vai deslocando as mãos, abrindo os olhos, olhando para as mãos no nosso tempo. Namastê. Namastê, irmãos. Masticada. Eu tenho uma cachorrinha, minha cachorrinha gosta de assistir, sabe? Ela tá ouvindo o chamado do Dharma. Ela gosta de estar com a gente nas reuniões, fica chorando. Oi, Margarida! Bom te ver!
Então, irmãos, hoje nós vamos para a 18, da segunda parte, a regra 18, Sutra 18, aforismo 18, né? Da segunda parte. Lembrando que o 17, a gente estava falando assim, indaga do mais íntimo do Uno o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. E assim que nós terminamos o nosso último encontro, e agora a gente vai para a regra 18. Alguém gostaria de ler? Posso ler? Eu não estou lendo, está sem o livro. Então tá, Maurício, você pode ler, mas, Luciana, hoje eu coloquei lá no grupo, né? Você viu, né? Sim, tá. Sim. Então vamos... Mas eu sempre leio antes. Tá. Você pode ler para a gente, então, Maurício? Esse vento que agora é teu, só é teu porque a tua alma se unificou com todas as almas puras e com o que é mais interior. Ele é algo que te foi confiado pelo Altíssimo. Atraiçoa-o, usa de forma imprópria o teu conhecimento ou negligencia-o, e verás que mesmo agora é possível cair do elevado estado em que atingiste. Grandes seres caem, mesmo estando no umbral, ou no limiar da divindade, incapazes de suportar o peso de sua responsabilidade, incapazes de avançar. Portanto, espera sempre esse momento, com reverência e temor, e fica preparado para a batalha. Muito bem. Você vai comentar, Maurício? Vai fazer algum comentário? Não, ele está dizendo que nesse ponto aqui já se atingiu um certo estágio, né, no caminho, na senda, na trilha, e que é preciso ter muito cuidado para não usar esse conhecimento que se adquiriu de forma errada, né, ou negligenciar, porque mesmo assim pode-se cair, né, desse estado que já se atingiu, né? E cita o exemplo de que mesmo os grandes seres, né, que incapazes de suportar o peso dessa responsabilidade, né, de avançar, então tem que estar sempre atento, preparado, né, porque a luta continua, né? Acho que é isso. Eu também acho, Maurício. Eu gostei. Mas tem um aspecto que é da personalidade, né? do euzinho. Uma vez que você obtém a sabedoria, passou um carro aqui, passou um caminhão aqui perto. Uma vez que você obtém a sabedoria, a obtenção de sabedoria implica em aquisição de poderes, poderes extraordinários, poderes inimagináveis. Então, o perigo, o fio da navalha, que a partir da aquisição desses poderes nós passarmos a atender à personalidade, aos desejos, aos anseios da personalidade no mundo. Equivale a cair ao retornar, talvez até o início da caminhada, né? Ou seja, alguém que conseguiu alçar, conseguiu compreender, conseguiu vivenciar a sabedoria em alguma medida,
mas em dado momento mudou toda a história a partir de interesses pessoais, a partir do egoísmo, a partir de pensar apenas no próprio umbigo. Ou seja, é difícil. E é um alerta e tanto, porque, na verdade, a nossa base material, a nossa base de personalidade, ela anseia, ela deseja, ela quer o tempo todo, né? E alguém que passou a adquirir poderes extraordinários, poderes em relação à natureza, em relação às coisas, objetos e realizações de modo geral, realmente é uma situação muito delicada que exige maturidade, equilíbrio e a palavra, assim, ênfase no texto, responsabilidade. É isso aí, queridos. É o que eu acho. Eu fiz as minhas anotações. O que foi, Raquel? Hã? Eu fiz as minhas anotações. Está dando para Ah, escutar? perfeitamente, perfeitamente. Então, voltando aqui ao 17, né, Ah, quando ele fala assim, indaga do mais íntimo, do uno, o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. E aí ele começa, e aí a nota, quer dizer, não é mais a nota, né? Mas é a continuidade da sentença, diz, a grande e difícil vitória, o domínio dos desejos da alma individual é obra de muitas eras. Então, assim, ele chegou nesse momento de que essa recompensa é uma recompensa ele poder fazer essa pergunta, fazer essa indagação. Então, eu vejo que aqui ele está uno com todos, perde esse sentido de separatividade. Então, ele continua no 18 falando que o conhecimento que agora é teu, só é teu porque a tua alma se unificou com todas as almas. Então, sim, aqui no 18, me vem esse sentido de unidade. sim, De quebra, chegou, chegou lá. de quebra da separatividade, né? Isso, E chegou lá. que a Mas o perigo é perder esse sentimento, perder essa conexão. É o alerta embutido aí nesse 18. esse seria um momento em que a unidade não seria mais uma teoria, seria uma realidade. Que coisa linda. E aí sim vem esse perigo. Imagina você estar nesse momento e com o risco de perder. Então, eu fiz algumas anotações Vamos lá. que a gente deveria, a gente não, né? Esse momento aqui requer uma atenção constante em relação ao que é importante. Quem somos? Aonde queremos chegar com tudo isso, né? E atenção constante contra as armadilhas da separatividade, que mesmo nesse momento ainda podemos cair, né, nessa heresia, nessa ilusão da separatividade. Para a gente Exatamente. fazer cuidado com o mau uso do conhecimento adquirido, né? Seja por interesse, seja ainda por algum egoísmo, né? Que renasce, né? Que tem a ver com o que você falou, Sérgio. Uhum. É o fio da navalha. Essa expressão é usada constantemente na literatura espiritualista de modo geral, né? E a questão da manutenção, né? A instabilidade nossa é um fato, né? Nós somos muito instáveis. Então, a maturidade espiritual, se manter numa constância, numa fidelidade até com aquele propósito, com aquele estado, um estado de conexão, um estado de yoga, um estado de religar, uma grande responsabilidade. Agora, não é fácil, considerando que nós vivemos numa base material, numa base que deseja coisas,
possui aspirações, nós não podemos nos enganar a ponto de dizer que nós estamos totalmente isentos, né, de desejos e apegos. Nós até discutimos um pouco sobre isso semana passada. Desde que cada um de nós entrou por esse caminho, trilhando essa senda, seja em que momento que cada um de nós estiver, você tem uma responsabilidade muito grande consigo próprio e com as pessoas e com o caminho, com a senda, para evitar retroceder. E isso exige uma responsabilidade Nossa. grande de cada um de nós, né? Sim, sim. Para não... E mesmo assim, né, acho que algumas pessoas, eu mesmo tive um momento que retrocedi, entendeu? E tal, e só agora considero que estou me recuperando do tombo e vendo que é preciso estar com atenção plena e com uma responsabilidade enorme para não nos deixar atrair por essas coisas que a vida cotidiana e mundana nos traz, né? A questão dos poderes, de você perceber que alcançou um determinado nível de poderes considerados extraordinários, é uma tentação. Imagino eu que seja uma tentação e tanto, né? Uma capacidade telepática desenvolvida, capacidade de realização, né? Capacidade até de criar realidades. Então, eu diria que é uma proposta, é algo extraordinário demais, demais da conta, né? A filosofia esotérica desvia para o transcendente, desvia para o absoluto, desvia para a origem de todas as coisas, né? O vazio que é cheio, o vazio onde dormitam, onde moram os arquétipos de toda manifestação. É um vazio que não é vazio, né? É um vazio que é o substrato de toda manifestação, de toda ideação cósmica. É muito... O ocultismo apresenta isso assim, de uma forma muito interessante e muito delicada ao mesmo tempo. Muito bem. Você, Oi. a gente tem um ponto de vista, né? Sim. Através desse conhecimento, né? Dessas teorias, Sim. a gente tem um ponto de vista. Sim. E esse ponto de vista, que é o nosso norte, ele, ao mesmo tempo, né? Você está com o poder nas mãos, né? O poder, assim, de onde o que eu estou fazendo disso? A direção, um ponto que... Olha só, Luciana, o ponto, a direção do porto, do destino, não é o destino, né? O dedo que aponta para a Lua não é a Lua. A palavra que fala sobre Deus não é o Deus propriamente dito, né? Então, nós usamos símbolos apontando para alguma coisa, para um propósito, para o divino, para o viver. Tá? Nossa percepção das coisas é indireta, né? A Lua, o dedo que aponta para a Lua não é a Lua. A sabedoria, o conhecimento, a literatura que aponta para a sabedoria não é a sabedoria. Ali consiste de instruções, algumas experiências que irmãos nossos passaram, que servem muito bem como indicação, como análise. Será que é assim mesmo? Vou testar. Quantas teorias extraordinárias, infelizmente, o nosso tempo, a nossa habilidade e a nossa disposição, nós não avançamos. Né? Muitas das vezes por inércia, não, depois. Como é famoso empurrar com a barriga. Né? Quantas vezes, né, queridos?
Então, é isso aí. Acho que eu compliquei, né, querido? Não, não, não. Ah, A gente, através desse conhecimento, a é. gente consegue ter essa conexão. A palestra de sábado ali do Eduardo, eu me emocionei, porque ele Olha explicou isso só. tão bem, eu me emocionei. Eu assisti a palestra, olha, muito Ah, bonita, assim, a forma que ele colocou, nossa, assim, eu vibrei, tá? é Nossa, regeneração ou extinção. Muito e, interessante. O título é desafiador. Eu não assisti a palestra, não, infelizmente. Não assim, pude. sabe o que você acabou de dizer aí, né? Nós não plantamos só na Terra, nós plantamos no espaço, né? Na atmosfera. E Sim. a gente, através desse autoconhecimento que a gente está buscando, se a gente fizer uma entrega com um propósito maior, né? Que a filosofia da natureza ela traz isso para a gente. A gente, olha, o Krishnamurti mesmo, o que ele fazia, né? O que ele plantou, né? Ele plantou uma nova consciência, né? Tudo tá acontecendo. E nós estamos aí cuidando, sabe, dessas florzinhas maravilhosas. É tão real, sabe? É tão assim divino tudo que está acontecendo que a gente que está buscando, a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe. A gente não questiona, a gente fica, é ruim, igual o povo fica falando asneiras demais, sabe? Porque as pessoas não estão, né? Não estão interessadas, né? Então, assim, é muito bonito a gente saber que a gente não planta só na terra, né? E esse é um fato, isso não é né? Isso não é uma retórica, né? Isso, poxa, É a regeneração e o curioso, o aspecto da regeneração é uma revolução principalmente no nosso modo de pensar e ver a vida. sim, Enxergar a manifestação, a vida, de forma integrada. Considerar, nós comentamos muito, a interdependência, o quanto nós dependemos de outros seres, o quanto nós dependemos e estamos interrelacionados com a natureza, né? Como um todo, com o planeta, e assim por diante. Esse é o discurso do Iver, né? Sempre muito consistente, muito seguro sobre essas teorias, né? Sobre essas assertivas que ele nos apresenta. Muito bom mesmo. E aí tem uma palestrante, aquela advogada, eu esqueço, não, a que fez semana retrasada, das paramitas. Ela sempre cita esse sutra aqui da Voz do Silêncio. Eu falei, vou até passar para eles. É o 309. Alcançará. Não, é o 307. Agora inclina a cabeça e escuta bem, o Butsuaku. Diz a compaixão. Pode haver bem-aventurança quando deve sofrer tudo que vive? Quererá salvar-te ouvindo todo mundo chorar? Então, assim, esse aqui ficou... que ela sempre cita esse sutra, né? Então, toda hora a gente tem que ter esse olhar de compaixão, né? E não achar também que está lá na frente. Estamos juntos, né? Você precisa, se está acontecendo aquilo ali, você precisa presenciar aquilo ali, né? Faz parte. Bem, a compaixão compaixão, caridade é motivada pelo amor, né? E o amor é o sentimento de você sentir a dor do outro. A dor deixa de ser tua. É a dor da humanidade, a dor da pandemia, que parece que nós estamos saindo, né? E o Buda, Buda, Patanjali e tantos outros mestres, eles enfatizam a questão da dor, né? Da dor e do sofrimento, que de alguma forma, em ambas as teorias, a dor e o sofrimento eles podem ser superados de alguma forma, né? Mas aí já é outra palestra. Sim. Porque também, Caminho óptuplo, mesmo quem está etc. buscando
essa dor, quem está buscando também, e você assim, se depara com certos fatos, aquilo ali gera uma dor também. De não, né? Gera uma dor, e, pô, de repente você pode estender a mão para alguém, mas alguém não está, sabe? Né? Não quer? Não Não quer, quer. a gente também já teve nesse Não, mesmo nível, olha, não vem né? me humilhar, não, hein? Eu sou autossuficiente, mesmo passando fome. Então, assim, é muito bonito. Eu achei lindo, gente. É o Sutra 307. Muito bem. A Isis sempre cita esse sutra. Eu assisto muitas palestras, Hum, e esse ela sempre cita. E eu tenho esse livro, eu sempre gosto assim, de. muito bom, muito legal. Mas está falando diretamente da compaixão, né? Do nosso comprometimento em relação à dor alheia, ao sentimento. E compaixão é sentir a dor do outro, né? Sabe lá o que é isso? Não é para qualquer um. De perceber a fome em alguém e partir para a ação, para alimentar, para buscar um sanduíche, uma laranjada, um refresco, para aquele necessitado que muitas das vezes nós encontramos na rua. Como transeuntes, você olha para o lado e percebe que alguém está com fome, com os olhos arregalados, olhando para pessoas passando, muitas das vezes comendo sanduíche. Mas está ele ali fixo. Quer ver concentração do faminto em relação a um sanduíche que alguém, a uma comida que alguém esteja se alimentando, né? Acontece. Sentir a fome que não é sua, sentir a dor que não é sua. E porque nós falamos tanto de humanidade, de unidade e tal, e eu acho que esse estado de sentimento nos aproxima e muito desse sentido da unidade de todas as coisas, né? Eu vejo dessa forma. Muito bem. E outra coisa que a gente não pode esquecer é a ciência, ao mesmo tempo que ela não pertence a ninguém, ela está aí, ela é de todos. Se a gente se abrir, né? Acho que a gente deveria, tipo, claro que todos nós precisamos de trabalhar, algumas pessoas, né? Tem essa oportunidade dessa reencarnação não precisar, né? Poderia estar ocupando um tempo, como se diz, com outras coisas realmente úteis, né? Assim, maravilhosas. Às vezes eu subo, eu vejo e falo assim, gente, a pessoa tem tudo ali para fazer isso, por que não faz? E por que eu estou nessa situação? Mas aí hoje eu procuro dividir, sabe? O meu trabalho e, sim, o tempo que eu estou lendo, estou aqui na máquina, assisto minha palestra, escrevo um pouco, sabe? Estou sempre conectada. Eu ando na rua flutuando, gente. Eu estou falando de Olha verdade, lá, hein? sabe? Presta atenção. Não, mas eu Presta estou atenção. lúcida. Estou Presta viajando, atenção não. nos Não é sinais. fantasia, não. Não é fantasia, não. Não é fantasia. É de felicidade mesmo, sabe? De ter encontrado a sociedade teosófica, de estar num grupo assim, sabe? Estou muito feliz, sabe? E a gente Legal. vê as coisas assim melhorando em todos os âmbitos. Para mim é o mesmo, sabe? Poder ajudar a família, outras coisas. Nossa, isso é muito bom, gente. Por isso que eu faço o mesmo caminho, assim, tendo uma busca que te exige, é mais fácil. É mais fácil. Muito bem. Diana, eu assisti também, né, a palestra da Isis, né? Imagino que tenha sido aquela que eu coloquei lá no grupo, né? E eu acho que realmente guarda aqui uma sincronicidade com o que a gente está falando realmente, porque a 307 é um chamado, né, para a gente permanecer altruísta até o fim, né? E assim, aqui a gente está colocando no 18, né, é esse chamado para a unidade, e então sentir, né, com o todo. Eu acho que é isso, guarda essa sincronicidade, porque esse caminho, né, do discipulado, não é isso, Sérgio? Imagino que a gente está falando, porque tudo são luz no caminho, e luz no caminho, voz do silêncio, né? É esse caminho do discipulado, não é isso, Sérgio? A literatura, um É, texto precioso como esse, é um texto conselheiro, é um texto de aconselhamento.
Não é um dogma religioso, faça isso ou deixe de fazer aquilo outro. Não é. A figura dos mestres, do esoterismo, da espiritualidade, é a figura de conselheiros. Olha, dá uma analisada nisso e vê se isso tem sentido e se tem aplicabilidade no seu dia a dia, no seu viver. Isso pode ser feito, porque senão fica uma teoria vazia, né? Nossa, que teoria linda, que ideia fabulosa, mas não é factível, não é realizável, inclusive em razão de nossas limitações. Tá? Existem determinadas pessoas que ainda não estão no ponto da caridade, ainda não estão no ponto da compaixão ativa, de alimentar um necessitado, um morador, um sem-teto, etc. Determinados irmãos não estão preparados para esse tipo de ação, para esse tipo de atitude. Preferem a reflexão, a filosofia, etc. Mas, em dado momento, à medida que a evolução ocorre, à medida que nós avançamos em consciência, teorias se transformarão em ações objetivas. Eu imagino que ocorra dessa forma, né? E a ação propriamente dita, considerando pensamentos, sentimentos e ações reais, ações objetivas, a partir do momento que elas são pensadas, raciocinadas, elas estão prontas para eclodir em alguma instância de nossas vidas. Inclusive, aqui de perceber o faminto e alimentá-lo, quase de forma imediata, num momento inesperado, né? De você sentir a dor alheia. Mas nem todos estão preparados e nem todos nós estamos sensíveis a essa questão que nós falamos com tanta propriedade, né? Da compaixão e da caridade e do amor. É interessante isso, é uma visão até um pouco crítica, né? Teorias extraordinárias e práticas extremamente difíceis, né? Em razão de nosso grau de percepção, em razão do nosso grau de evolução. Parece que é isso. Parece que... Vou amarrar um pouco as pontas aqui, né, para a gente ver se a gente pode seguir com os comentários, mas eu percebi que o que a Luciana trouxe, o seu comentário e o comentário que o Maurício fez, fecha, porque o Maurício ele falou uma coisa que agora, com a sua fala, faz todo sentido, que é a gente observar. Isso daqui é um caminho do discipulado, são regras esotéricas muito avançadas, mas o Maurício falou uma coisa que é para a gente fazer hoje, e que também você acabou de falar, vamos fazer hoje. O que a gente já sabe, a gente toma cuidado para a gente não retroceder. É aquilo que a gente já sabe. Então, essa regra 18, ela também chama atenção para a gente fazer isso com o que a gente já sabe atualmente, com um pouco que a gente já ampliou, com a nossa percepção um pouco mais ampliada, mais alargada. Então... É isso aí. É isso mesmo. E aí, alguém mais quer fazer comentário ou a gente pode ir para o 19? Vamos avançar um pouquinho? Vamos. 19, vamos? Pode continuar a ler, Maurício, por favor? Posso. O 19, vamos lá. Está escrito que, para aquele que se encontra no limiar da divindade, nenhuma lei pode ser estabelecida, nenhum guia pode existir. No entanto, para inspirar o discípulo, a luta final pode ser expressa da seguinte forma: agarra com força aquilo que não tem substância nem existência. É interessante e me parece claro, quer dizer, o que tem existência, né? O que tem substância, aí eu acho substância como sinônimo de matéria, de forma, né? É passageiro, né? Não é uma coisa permanente, né? Então,
você tem que agarrar com força aquilo que não é passageiro, né? Agarrar com força aquilo que é permanente, né? E o permanente é o nosso interior, né? O divino que há dentro de nós, né? E para chegar nesse limiar de divindade que ele coloca aí, cada um de nós está numa etapa, né? E tal, e aí, se você chegar nesse limite, de fato, não tem nada que está dependendo de guru, de mestre, né? De nada, e não tem nenhuma lei, né? Você já chegou ao ponto do eterno, né? Do permanente, né? Do real, né? Já deixou para trás, né? Qualquer sinal de treva e já é apenas luz, né? Chegaremos lá. Maravilha. Depois de muitas encarnações, chegaremos lá, todos nós. Falou e disse, Maurício. Eu faço das palavras do Maurício as minhas. Maravilha. Eu também. Eu também. Tem alguma coisa do que eu falei aqui nos comentários do Murilo, do livro do Excelente. O Alvorecer da Vida Espiritual, entendeu? Amém, Não é nada Maurício. originalíssimo, assim, não. Eu acho que é isso mesmo que o Maurício falou, né? Olhar a essência, né? Não se agarrar a nada que seja temporal, é o que está fora desse tempo, né? É a essência mesmo. Focar na unidade. Tentar agarrar o que é a unidade. Isso. Tem um paradoxo escondido aí nesse aforismo, mas como o apego, né? Apego, se agarre ao eterno, se agarre ao vazio, se agarre ao absoluto. E de outra feita, alguém que entra em conexão com esse absoluto, com essa essência, com o divino, né? Ele não é apego, não é. Se agarra, segura com unhas e dentes. Olha só que, pelo amor de Deus, eu vou perder. Parece que esses extremos dramáticos, exagerados, teatrais, não combinam muito bem com uma ideia de elevação espiritual. Ou seja, nós retornamos a temas recorrentes no Bhagavad Gita, recorrentes em Patanjali, que é o apego e o desejo e apego, etc. E nem a espiritualidade, o ganho de espiritualidade, o ganho de luz, a permanência, pode ser algo com essa mesma natureza, né? Ou seja, você é agarrado, como o texto sugere, com unhas e dentes. Agora, para efeito literário, para pessoas que ainda não avançaram assim nessa pesquisa erudita, olha, se agarre, olha, deixa as unhas bem grandes para te agarrar com unhas e dentes ao eterno, ao absoluto, ao atemporal. É um discurso, é uma retórica de linguagem, né? Mas que, infelizmente, ela é um pouquinho, assim, no meu ponto de vista, não tão apropriada assim. Eu tenho uma provocação, Sérgio, vai lá. para você. Aqui diz, no entanto, para inspirar o discípulo, a luta final pode ser expressa da seguinte forma: agarra com força. Tá. Então, aqui quando ele fala, afinal, para inspirar o discípulo, a luta final, então quer dizer que a luta, ele que não chegou no final ainda. Então, se ele vai ter apego, que tem apego à unidade, ao uno, à essência.
Qualquer porque coisa que ele apega, fora isso, pode levar ele de volta à manifestação, à dualidade, Deus, não, essa adoração de Deus. Por isso que eu acho que aqui esse agarra é meio que o Bhakti, agarra e agarra o uno, leva mesmo. Você não está na batalha final, cuidado. Eu não sei, é, mas eu imagino que é, seja isso. porque a luta final do discípulo, que é o qual ele está tratando aqui, a luta final do discípulo é passar para o adaptado, entendeu? Para ele se tornar um adepto, ele não, entendeu? Para ele se tornar um mestre. Aqui ele está falando com um discípulo, entendeu? Exatamente. Está no caminho, está chegando lá e tal, mas a luta final do discípulo é para se tornar um adepto, para se tornar um mestre, entendeu? Acho que é. Eu entendi exatamente o que o Sérgio quis dizer, mas eu acho que a dificuldade no caminho vai existir em toda a caminhada. É difícil hoje para a gente. Quando a gente chegar aqui, a gente ainda vai ser difícil. Então, quando eu vejo assim, agarra com força, aí que você falou assim, lembra de apego e que parece que não é tão apropriado, eu penso que esse momento ainda vai ser difícil. É uma luta. Mas o apego Você esqueceu de parece, acrescentar unhas e dentes. Né? Isso, mas assim, parece apego, mas o apego ao qual nós somos contra são os apegos às coisas materiais. O apego, aí, nesse sentido, que agarra com força, é no sentido de chegar adiante, de superar, entendeu? A questão que é transitória do que é passageiro. O apego ao qual nós somos, eu penso que nós somos contra, entendeu? É o apego aqui à vida mundana, à matéria, entendeu? E tal. sim, E aí é um apego ao espírito, ao crescimento espiritual, entendeu? Que é outra coisa que não é condenada. sim, eu acho assim. Mas é uma questão de semântica, eu acho, apenas. Não, não é semântica, não. Não, Não é questão de semântica, não. Não. A semântica que está aqui é a garra com força, que você transformou num apego, como se esse apego aqui de agarra com força fosse condenável. E eu penso que não é. Não, eu não acho, não. Não, eu não acho. Estou falando que o Sérgio colocou isso como uma questão de semântica, ele trazendo o agarra como se fosse uma questão de apego. Eu estou querendo dizer, eu disse que eu entendo, porque em todo o caminho vamos passar pelos desafios. Aqui onde nós estamos, mas eu imagino que aqui também seja muito difícil. É a luta final. Então, assim, esse agarra, ele não está, ele está relacionado ao sentido da essência, do uno, né? Então, é focar, é o foco no que não é transitório. Mas eu só quis dizer, Maurício, que eu entendi Não, o que o Sérgio colocou, mas que eu acho que nesse momento dessa batalha final ainda deve ter tanto desafio. Sim. É mais a mesma discussão, discussão que tem aí em relação a que o Sérgio considerou e você deu seu abono, é a mesma questão do desejo. O desejo é condenável em determinadas situações. Se eu estou com fome, eu desejo comer. E esse desejo é uma coisa natural. Se eu estou com frio, ou se alguma pessoa está com frio, essa pessoa ou eu desejo ter um calor para me aquecer. Entendeu? Não é o desejo né, de qualquer outra bobagem ou coisa passageira. Quer dizer, o desejo, em algumas situações, é justificável. É a mesma coisa, agarra com força, apega para sair bem na luta. Muito bem. Mas, para efeito literário, Mabel Collins era uma escritora ocultista, né? Ela não poderia ter dito de outra forma, no sentido de ancorar o discípulo, vamos dizer assim. Sérgio, a Mabel Collins só foi o cavalo para escrever esse livro. O texto é do mestre Hilarion. Hilarion então, quer dizer, isso. O cavalo, adorei o termo.
Tá bom, Maurício. No mundo espiritualista usa-se muito essa expressão do cavalo, não usa? Não, banda. Ela só foi o veículo através do qual o mestre traçou essas linhas. Mas ela era hábil na literatura. Ah, sim, Eu sim. lembro mais uma vez que a Luz do Caminho antecedeu a Voz do Silêncio de Blavatsky. Inclusive, existem determinados termos que se repetem na Voz do Silêncio de Blavatsky e foram antecipados por Mabel Collins, né? Mas eu diria, como obra literária, ela teria que ter dito dessa forma, considerando o afinco e a garra e a necessidade de buscar o que é espiritual. Eu acho que, sobre o ponto de vista semântico, literário, teria que ser dito dessa forma. É isso aí. Entendeu, Maurício? Ótima discussão. Muito bem. E aí, mas a Mabel Collins tinha estatura moral, né? Para ela trazer esse livro, né? Ela amiga de Blavatsky. Né? Como o Maurício falou, ela foi o cavalo, né? Mas ela... Mas foi amiga. Ela hospedou Blavatsky em Londres, né? Vocês sabem disso. Eu fiquei sabendo disso. Não sei até se foi você que me falou. Muito chegaram, parece que num dado momento não se deram muito bem, não. A Blavatsky rejeitou a hospedagem. Teve uns probleminhas lá, eu não desconheço os detalhes. Acho que agora Blavatsky... a gente pode falar. Blavatsky o quê? Podemos fazer um estudo a esse respeito. Vamos! Muito bem. Vou botar agora para compartilhar a tela do Murilo Nunes, tá? Vamos lá. Mas isso aí sabe que eu lembrei? Oi. Então, não, isso aí que você falou, sabe o que eu lembrei? Eu acho, não lembro se foi algum livro desse nosso e de estudos, que as religiões são adaptações no tempo e no espaço de uma única verdade. Então, a gente vê isso sendo, né, transmitido, né? Assim, lato sensu é isso mesmo. Agora, estrito senso, no detalhe, Deus me livre e guarde. As religiões sempre foram usadas, infelizmente, pelo poder, pela política, pelo domínio. Âncora, né? É fácil, não. Mas lato sensu, essa essência, né, é interessante, considerando a essência espiritual, a sabedoria, algo além das palavras, né, além dos movimentos filosóficos e religiosos. É isso aí. Mas essa visão teocêntrica é muito difícil de ser tirada da mente das pessoas ainda. Vai levar um tempo. Se a gente não raciocinar, você não consegue pegar essa visão cosmológica. Aliás, se é que deve ser retirada, né? Pessoa, porque, em última instância, o que tem que, assim, merece o cuidado, a cuidade, a atenção, é a vida das pessoas, a qualidade do viver, do existir. Pessoas extremamente benevolentes, boas, nossa, poderíamos até chamá-las de espirituais. Eu tenho um exemplo de um senhor ateu que não acreditava em Deus, mas era de uma bondade, de uma luz, de uma inteligência, uma figura notável, e se autodeclarava ateu. Então, o rótulo, infelizmente, ele não define o ser, não define o ente humano, não define a pessoa. Isso é um ponto de vista. Porque lá dentro, né, ele sabe que existe uma verdade, então ele vai obedecer a Deus e não a instituições, né? Verdade é outra palestra interessante, né? Que a verdade é relativa ao grau de entendimento de cada um de nós. E a verdade absoluta é o próprio divino, é a própria origem de todas as coisas. Podemos até chamar o Deus, o Deus uno, o Deus antropomórfico. Aí as interpretações são várias, né?
mas a verdade é outro vocábulo que merece muita atenção, muito cuidado, porque são muitas interpretações e as verdadezinhas, resinhas no diminutivo, que nós carregamos pela vida fora como verdades e não as verificamos, não testamos essas verdades que carregamos pela vida fora, né? Reavaliando-as, vivendo-as. Então, tudo isso acontece, né? Merece nossa reflexão. Ô, Sérgio, é a última palavrinha. Eu vejo Vamos lá. último, a gente tem que aprender a tirar essas coisas ruins, não é a mente vazia, né? Falar meditar é a mente vazia, mas tirar o estrago feito ao longo do prazo, né? Assim, ao longo do tempo que foi colocado, essas coisas ruins, e substituir por coisas realmente verdadeiras, né? Pois É é, o pois é. discernimento para buscar o que substituir, porque vazia a nossa mente não fica. Isso Ela vai ter um conteúdo bom. boa. Concordo. Colocar coisa boa. Boa, Você tem que colocar o que é boa. verdade. Depois eu vou passar um mantra para vocês do Trigueirinho, que é maravilhoso. Eu falo diretamente, eu vou passar para vocês, eu vou passar lá no grupo, tá? Vocês podem fazer assim, que vocês sentem essa conexão, gente, de tão perfeito que é. Tá bem. Muito bem, vamos lá. Estou aqui na tela com comentário ainda da sentença 19 aqui, do Murilo Nunes de Azevedo. Alguém Vamos quer lá. ler? Eu leio. A partir... Esse pode aqui ser... está destacado aqui, ó. É o comentário, é isso aqui, ó. Comentário. Essa última advertência é importantíssima para a nossa vida espiritual, pois, de fato, a existência e a substância são transitórias e não merece que percamos tempo com elas, porque só o eterno é o que é. Tudo mais é evanescente, passageiro, sombra de um teatro, onde as sombras somos nós, seus atores, numa peça cujo sentido último, tal qual o teatro de Ionesco, é não ter sentido algum. Nossa! Nossa, Melhor. Lindo, né? Ionesco não tem sentido algum. Nonsense da vida, né? Olha que... Só para completar aí, o teatro do Ionesco é considerado o teatro do absurdo, em termos literários e teatrais, entendeu? Então, quer dizer, se é do absurdo, não tem sentido algum, entendeu? É uma loucura você ler ou ver as peças do Ionesco, entendeu? Aí ela está trazendo aí, ó. Muito bem. Patafísicos e dramaturgos do teatro do absurdo. Para lá de ridicularizar situações mais banais, as peças de Ionesco retratam de uma forma tangível a solidão do ser humano e a insignificância de sua existência. Nossa, niilismo puro. Isso Muito bom. Eu acho que fechamos, né, o 19, né? A gente está me lembrando que é a caverna de Platão. Né? Sim, lembrei na hora. Arena. Somos esse reflexo. Somos a sombra. Podemos passar para o 20? Vamos lá, vamos em frente. Acho que dá para ler os dois que fecham mais ou menos no mesmo sentido, entendeu? Não é no mesmo sentido, porque um é o sentido oral e o outro é o da audição, entendeu? Mas tem a mesma significação. No 20. Por mim pode. Por alguma objeção, por vocês pode também? Vamos lá. Não vamos, é bom porque aí a gente faz os comentários. Que eu acho que fecha, entendeu? A significação dos dois, entendeu? O 20, escuta somente a voz que não tem som. Isso aí nos leva à voz do silêncio, né? Olhe somente para o que é invisível,
tanto para os sentidos internos como para os externos. Ele fala aqui a voz que não tem som, que é a voz do silêncio, que é a voz que a gente escuta quando está meditando com profundidade, né? É é a voz interna, né? É a voz que vem do interior de cada um de nós, né? Essa voz não tem som, ela não é, né, externada, né? Então ela não tem som, entendeu? E a mesma coisa para o 21, que é para olhar o que é invisível, né? Quer dizer, o que não é visível pelo o sentido da visão nosso, né? O sentido do olhar, né? Eu acho que é isso, acho que fecha por aí, entendeu? Muito bem. Eu, nas minhas anotações, Maurício, eu trouxe aqui o seguinte, que quando a gente fala de voz, visão, a gente está falando dos sentidos, porque são os sentidos, né, que faz a gente perceber o mundo exterior. E Pois no é, mundo mas quando ele exterior, indica aqui que houve apenas a voz que não tem som, é para você sentir verdadeiramente, realmente, a sua voz interna, o que seu coração está dizendo. E essa voz não é externada. Então, quer dizer, é para ouvir a voz que não tem som, não é a voz que vem do sentido nosso de falar, né? Quer dizer, é uma voz interna, é uma voz, é o seu interior falando. O seu interior falando, ele não é sim, colocado para fora, sim. né? Eu estou fazendo uma analogia porque aqui se utiliza voz, né, visão, como uma expressão dos sentidos, e a gente fala isso de forma a reconhecer esse mundo externo. E esse mundo externo, é a manifestação, é dual, né? Ele nos coloca na separatividade. Então, a minha reflexão é que quando nesse 20, 21 fala, escuta somente a voz que não tem som, está falando dos nossos sentidos internos. Isso, foi o que eu falei. Sim, Isso. perfeito. Esses é que nos vão... Mas, veja, a analogia. É preciso fazer uma analogia. Que, na verdade, nesse momento aqui, eu me pergunto, é só mesmo para a gente ter esse entendimento. Porque nesse momento aqui, não faz nem sentido falar em voz, em visão. É mais para o nosso entendimento. Porque quando fala desses sentidos internos, é mais para nos proporcionar essa vida interior, nos levar a essa vida interior. Mas, assim, essa minha reflexão é porque a gente ainda precisa em falar visão, tato, né, paladar, audição, porque é a forma como a gente ainda consegue alcançar. Né? Mas isso é para o mundo exterior. Nesse momento aqui, essa voz que não tem som, o que é invisível, são sentidos internos, né? Para que nos proporcione essa vida interior. Mas que eles só são colocados aqui como uma analogia. Tá, mas, Raquel, tem uma outra abordagem, que é a seguinte: o exterior, a dualidade, a vida normal, a vida sensível, visão, olfato, tato, paladar, ela é uma expressão da vida interior, é uma expressão do absoluto, é o milagre da vida surgindo. Em cores, em profusão, em espécies, em diversidade e tudo mais.
A vida em si é uma expressão da voz do silêncio. É um outro modo de falar sobre uma origem de todas as coisas. Mesmo sendo uma origem única, mesmo sendo uma voz silenciosa, ela se expressa a todo instante. Na delicadeza de uma flor, num cristal de gelo, na geometria de determinados elementos, na construção de uma folhinha, no nascimento de um ser, nós estamos perante milagres extraordinários da vida, em que a voz do silêncio, ela não apenas está falando, ela está se manifestando em harmonia, em sincronicidade, em desenhos extraordinários. Olha só, a voz do silêncio, ela não é tão silenciosa assim, mas exige um olhar diferenciado de compreensão o que é que está por trás de toda essa coisa extraordinária chamada vida, né? Olha que pegada interessante, né? É a voz do silêncio, né? Não, é quietinha, não é um discurso de uma palestra, não é nada disso, mas a expressão da diversidade é a voz do silêncio plenamente se manifestando. A voz do silêncio não, a expressão do espírito, a expressão do absoluto, são outras formas de apresentar o mesmo contexto, a mesma ideia da voz do silêncio. Olha que interessante, né? Hein, Maurício? Aí, governo... Não, mas é isso aí. É isso aí. Será que é? Hein, Maurício? Será que é? Concordo. Tão legal, né? Ficou até um pouco poético, né? Ficou lindo. Então, se a gente se encontrar nesse estado, né? Eu já li aqui nesse livro Fundamento de Teosofia, sou ignorante, eu preciso da literatura para ir me aprimorando, né? Sim, por que não? Então, na verdade, quando a Força de gente expressão. a gente começa a abrir o nosso coração para perceber, não é que você vai ver os sentidos, mas a revelação é Deus quem revela. Então, se você estiver nesse estado, né, de conexão com a natureza, né, e todos nós temos essa possibilidade, se a gente se talhar, então, você não vai ver, nem que você vai ver, que você não desenvolveu o suficiente para ver, mas Deus revela, e essa revelação, essa manifestação tem tudo, então você percebe que ela está atuando. Então, assim, são estados de consciência o tempo todo, sabe? Tudo está acontecendo, então você está tendo uma consciência de tudo que está acontecendo. Né? E a gente tem que ter noção que a gente vai passar, o sol está ali, nós vamos passar por aquilo ali. Todos nós temos estado, então tudo é relativo ao estado que nós estamos. Muito bem. Um outro modo de ver a coisa. A visão dual, eu diria que ela é mais didática para o iniciante. É fácil de ver, né? Em cima e embaixo, noite e dia, vida, morte. Essa filosofia preconizada pelo ocultismo, Caibalion, etc., ela é inteligível, ela é compreensível. Dizendo, é tão misterioso aí. Nada, análises simples e percepções imediatas, você consegue resolver, você consegue obter um entendimento da vida. Razoável, superficial, mas interessante e com uma certa logicidade, né? Com certo entendimento, com uma certa razão. Trouxe aqui, já compartilhei a tela do Murilo. Vamos lá, querida. Para fazer... Gostei do Tá cansada, Raquel?
Não, preocupada com a hora, para não terminar, já são 20h16, para tentar ser pontual nas reuniões. Vamos lá, isso é bom. Então, ó, 20 e o 21 são os comentários. Alguém gostaria de ler? Começando por aqui, ó, o 20. Vai lá, você tem uma voz de locutora de rádio, Raquel, por favor. Está contigo, Raquel, vai lá. Tá bom. Aqui, Luz no Caminho encontra-se com o texto tibetano A Voz do Silêncio, com a pequena obra de Krishnamurti aos pés do mestre, constituindo um maravilhoso tríptico, acho que eu li errado, tríptico da mística teosófica. Acho que é o que a gente estava comentando até no 18, né? A gente estava falando quando a Luciana trouxe os comentários do Sutra 307 da Voz do Silêncio, da palestra da Isis, né? A gente estava falando em relação desses livros. Eu nem sabia. Vou ler o comentário do 21. Este é como um koan do Zen budismo, o movimento final de uma grande sinfonia tocada pelos mestres de sabedoria. Uma frase aparentemente sem sentido lógico, mas profunda em sua significação. Só o silêncio pleno poderá, se é que pode, definir. A resposta fica com cada leitor. A paz esteja contigo. Primeira pergunta, alguém sabe o que é koan do Zen budismo? O koan equivale a um sutra, é um termo similar a sutra, é uma sentença breve, curta, cujo significado é muito amplo. É a minha concepção de koan. Repete aí, Raquel, o que você colocou aí do koan. Mas eu acho que é isso mesmo que o Sérgio estava falando. Ó, aqui está escrito: koan é uma narrativa, diálogo, questão ou afirmação. Afirmação, uma sentença, né? Como aqui. No Zen budismo, que contém aspectos. Eu só queria ver se tinha alguma informação nova além da que o Sérgio passou. Mas que entendi. São inacessíveis à razão. Aqui ele tem um exemplo. Desta forma, o koan tem como objetivo propiciar a iluminação espiritual do praticante do budismo Zen. Um koan famoso é: batendo as duas mãos uma na outra, temos um som. Qual é o som de uma mão somente? O koan desse Zen budismo interessante, né? Vem para provocar. Qual é a cor do corvo preto, né? Mas cabe ressaltar, Raquel, que no Zen budismo a quebra da mente concreta. Há um objetivo secundário que é transcender a mente racional, a mente concreta, a mente que equaciona, que deduz, para isso, para que isso ocorra, o koan também é uma proposição visando uma resposta intuitiva em relação a um problema qualquer, que normalmente possuem respostas e muitas das vezes respostas extremamente complexas. É isso aí. Muito interessante. Ele aqui encerra. Eu quero saber se a gente pode aqui fazer um encerramento com o Murilo. Claro que depois a gente pode fazer os comentários, mas eu posso continuar lendo aqui, porque assim ele encerra aqui também essa parte do livro dele, os comentários. Posso fazer antes? Pode, por favor. E para encerrar com chave de ouro, um antigo hino de procedência judaica que muitos reconhecerão. Sua singeleza é profundamente tocante e profundamente mística. Guia-me, luz gentil, através das trevas circundantes. Guia-me, avante. Escura é a noite e estou longe da luz.
Guia-me tu, avante. Guia meus passos, pois não peço para ver a cena distante. Um passo só me basta. Enquanto teu poder abençoar-me, guia-me através de penhascos, torrentes e atoleiros, até que a noite se dissipe e que ao alvorecer me sorriam os anjos que há tanto tempo amei e que depois perdi. Ah, Namastê, namastê. coisa Muito mais lindo. linda! É, Nossa! muito legal. Bom, Muito, muito lindo. Ai, acho que eu vou ficar com saudade desse livro. Semana que vem a gente vai ler esse texto anexo, Karma. Você quer fazer o estudo para a gente, Sérgio? Do Karma? É, Não, você eu aceita esse prefiro. desafio? Não, não, eu prefiro esse esquema que nós estamos realizando. Você quer que... Participação de todos, é muito legal. Então tá. Então a gente Eu toda semanalmente eu leio o texto inteiro, dou pelo menos uma lida antes do encontro com vocês. tá. Tá? Então tá, a gente faz a leitura conjunta, então. A gente lê Isso. antes, né? E chega aqui É. a gente vai lendo e fazendo os comentários. E é o que eu tenho feito. Eu estou adorando o encontro com vocês, porque surgem muitos pensamentos assim inesquecíveis, inovadores, criativos. Eu diria até visões assim muito diferenciadas. Eu percebo aqui no grupo. Que Muito coisa interessante. Me agradando. Que belo! É, Nossa, que Ele não está honra! no grupo E ali- do WhatsApp conosco, né? Não, se você quiser estar junto dos simpatizantes aqui de Juiz de Fora, e quem quero sabe sim. você vai, quem sabe Ah, então. ele Quero E o sim. Maurício? oi, o quê? Eu Está estava no lendo grupo aqui a apresentação aqui do Carmo e não vi o que vocês estavam falando. Por favor, repeta. entrar no grupo conosco do WhatsApp. Os simpatizantes da Teosofia estou. Então, aqui, foi você que mandou aquele textinho hoje? Ele mandou um vídeo hoje. Ah, um vídeo, isso. Eu falei assim, será que é o Maurício? Ah, sim. O da dança, né? Dos Isso. dois acrobatas, né? Lindo, lindo, É, lindo. foi eu que mandei, sim. Perfeito. Foi Muito feito. bonito. Tá Tá? bom. Pode me incluir no grupo, Raquel. Aceito. Olha só, então a gente, só para encerrar aqui, né, o Murilo Nunes de Azevedo, ele traz o Sutra 21, né, a regra 21, olha apenas o que é invisível para os sentidos internos e externos, e ele traz isso como um koan. Então é interessante a gente fechar com essa reflexão dele, né, o koan do Zen Budismo, né, e isso realmente é como o Sérgio falou, isso causa um embaralhamento, porque não é para a mente concreta entender. Olha Ele que beleza termina, como a gente também está terminando, né? Porque o é, livro ele termina esse comentário do 21 falando sobre silêncio pleno, entendeu? Que parece que tem a ver com a regra 20, entendeu? Quer dizer, a regra 21 fala de divisão do invisível e tal. Eu achei interessante isso, mas foi bom saber o que é Koan, para a gente saber, né, que é como se fosse quase um mantra, né? Uma coisa assim de. Na verdade, o koan ele vai fazer você quebrar a lógica. Porque olha aqui, olha o que ele olha o 21. Olha somente para o que é invisível.
tanto para os sentidos internos como para os sentidos externos. Isso Como enxergar o que é invisível? É um paradoxo, enxergar o invisível. E no Sutra 20, eu estava falando o seguinte, que a gente faz uma analogia, ele me quebrou, esse Sutra 21, me quebrou totalmente, porque eu falei no 20 que a gente faz uma analogia dos sentidos internos, que é voltar para a nossa vida interior, com os sentidos externos, que é para o mundo exterior. E no 21, ele me quebra. Quebra, ele dá uma... Somente para o que é invisível, tanto para os sentidos internos e para os sentidos externos. Parece que é Rumi falando, não é Rumi que fala, vai além, o que está além, vai além, né? E aí não sobra mais nada, sobra, né? A paz esteja contigo. E esse hino maravilhoso, né, que o Murilo coloca aqui, que termina, né? Parece com aquele salmo também, agora eu não vou me lembrar. Salmo 99. Depois eu vou lembrar, eu vou colocar no grupo. Enfim, depois eu lembro. Mas é isso, gente. Eu acho que agora chegamos ao fim. Comentários finais. São 8h27, faltam 3 minutos, e daí a gente faz o encerramento. Nossa, que lindo, que saudade que eu vou ficar. Olha o apego, hein? Olha o apego. Não, mas eu estou aqui agarrada. Mas dá para sentir o coração, não dá, Raquel? Então, mas é esse estado de coração, que é do chakra cardíaco, né? A gente tem que cultivar. A nossa intuição está nesse chakra. Mas é um texto luminoso, ilumina o ambiente, ilumina a nossa reunião, né? É uma energia, nós estamos acessando um portal de energias estupendas, fabulosas, e é perceptível quem a gente sente, né? Sente essa conexão, essa positividade, a construção, né, inerente dessa sabedoria, desses ensinamentos, desses koans que nós estamos entrando em contato. A gente sente. O Salmo é o 23, que me lembrou, assim que eu terminei de ler, esse hino judaico. Eu vou ler o Salmo 23. Eu acho que a gente lendo ele, a gente poderia até fechar a reunião, né, com ele. Poderia ser? Tá. Aqui a Bíblia. Tá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso. É interessante, eu tenho aqui o Salmo 23 também, e literalmente é diferente do que você disse aí, entendeu? É no mesmo sentido, a mesma significação, mas o texto que eu tenho aqui desse livro da Bíblia Pastoral é diferente. Tem a mesma significação, mas literalmente diferente. Infelizmente, essa versão que eu peguei aqui da Bíblia, peguei online, né? Também não é igual à minha, mas tem umas pequenas diferenças. Muito bem. Mas é uma mesma mensagem. Essa Bíblia, Maurício,
essa Bíblia pastoral de qual denominação? Católica? É, É católica. a Bíblia Pastoral da Católica, Ah, tá ótimo. porque é editado pela... Agnes, Ele é até mais bonito em termos de literatura do que a Raquel leu, porque ele diz assim: Se você quiser, pode ler. Javé é o meu pastor, nada me faltará. Em verdejantes pastagens me faz descansar e sobre águas tranquilas me conduz. Restaura minha alma e me guia por caminhos plenos de justiça por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, não temerei mal nenhum, porque tu estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Preparas a mesa para mim diante dos meus inimigos. Unges minha cabeça com perfume e minha taça transborda. Sim, bondade e fidelidade me seguem todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Javé por dias sem fim. Ele, em termos de literatura, ele é mais poético, né? Esse aqui é mais poético do que o seu. Lindo, lindo. Muito bem. Amados, um prazer. Que reunião maravilhosa. Obrigado Isso, por tudo. muito boa mesmo. Parabéns a nós todos. Tchau, Como é querido. que é aí, Raquel? Assim, né? Nós, junto com Mabel Collins. A nossa também aqui é do... Nós e Mabel Collins, ó. É. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, um abraço a todos, gente. Obrigado. Até Boa mais. semana.